Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê a minha coluna sem paywall no site do Antagonista. Minha coluna de ontem, que já está lá no site, tem uma versão inteira do INE, inclusive in genere neutri. Eu tive esse carinho com vocês. Vão lá no site do Antagonista que vocês não vão se arrepender. Enfim, fato do dia é outro. Maduro veste o boné do MST. Que história é essa? Eu vou trazer para vocês aqui muita coisa, muito recordar é viver. Vamos falar bastante dessa história, mas daquele jeito que a gente faz todo dia, para ir treinando o nosso debate político para ficar mais elevado, mais tolerante e também para a gente dar risada, né? Então eu te trago aqui, primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá. Fato do dia, Maduro veste o boné do MST. Não é coisa antiga, não. É de agora. O pessoal do MST tá lá, na Venezuela, para uma reunião com Maduro, enquanto o presidente Lula continua falando que tem que esperar as atas da eleição para comprovar se ele foi eleito mesmo ou não. O MST tá lá na Venezuela. E eu vou trazer aqui um trechinho do papo Antagonista para vocês verem que beleza. Tá aí o momento, eu fui lá buscar na transmissão ao vivo da TV estatal venezuelana, o Maduro recebendo o boné do MST, de militante do partido. E depois, no discurso, ele agradeceu. Vamos mostrar aquele vídeo que eu mandei por último, produção. Pode soltar aí o Maduro agradecendo no discurso que ele fez em boa parte com o próprio boné. Bueno, mis saludos, pues. Aquí tengo mi gorra. Esta gorra me la acaba de regalar la delegación de Brasil. Camarógrafo, acércate. Bien bonita. Recibimos con amor al movimiento Sin Tierra do Brasil. Bem-vindo. Mira, me condecoraron al llegar. Porque decir Movimiento Sin Tierra es como decir en Venezuela Ezequiel Zamora. La voy a poner aqui para que presida esta magna reunião. E qual a relação do Lula com o MST? Acho que imagens falam mais que 1000 palavras, né? Falei aqui até um chavão. Mas é fato que um mês atrás, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estavam fazendo um programa que muita gente gosta de fazer na Vila Madalena, que é cosplay de MST. Vamos dar uma olhada. Maravilha. Desculpa, mano. Valeu, galera. Ai, que legal. Eu amo o presidente. Cadê Aldinho? Vai lá. Vou entrar. Aí, galera. Bom, vamos lembrar que no governo Lula a gente teve uma CPI do MST que acabou lá na maior confusão. Você pega o Narrativas Antagonistas sobre isso para saber como foi o final. Mas o Ricardo Salles fez um relatório paralelo, que é este daqui, falando sobre a ação do MST durante o governo Lula. Os produtores e profissionais do setor agropecuário voltaram a viver sob risco permanente de ocorrência de esbulho, invasão, furto, roubo, sequestro, apropriação indébita, estelionato, ameaças e extorsões, bem como da depredação de patrimônio, desde que o atual governo assumiu, restabelecendo seu apoio, ainda que dissimulado, às ações criminosas e às práticas pelas diversas facções sem terra em todo o país. Tudo isso ocorre através da atuação de diversos grupos que se dizem lutar por reforma agrária ou moradia,
mas que na prática vem atuando de maneira criminosa em quase todo o território nacional, para assim obter ganhos políticos e financeiros para as suas lideranças, fazendo em detrimento do setor produtivo e dos liderados, que, embora explorados como massa de manobra, em geral nada se beneficiam dos vultosos ganhos financeiros indevidamente auferidos pelas lideranças e pelas respectivas facções sem terra. Por outro lado, esse mesmo governo é o que ilude a opinião pública através de esparsas e ineficazes e meramente retóricas declarações contrárias às invasões de propriedade no Brasil. Ao mesmo tempo em que leva, em comitiva oficial do presidente da República à China, sob as expensas do contribuinte brasileiro, o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, que pouco antes do embarque para a China, conclamou os militantes a invadirem cada vez mais terras no Brasil. É o mesmo governo, ademais, que loteia em claro desvio de finalidade as superintendências estaduais do INCRA para militantes dos movimentos sem terra que até pouco tempo atrás estavam comandando e participando das invasões de propriedade no Brasil. É a entrega do galinheiro para o lobo tomar conta. Enquanto isso, MST está lá na Venezuela dando boné de presente para o Maduro e o presidente Lula esperando as atas eleitorais. Neste meio tempo, o povo da Venezuela está nas ruas ainda, tá? Todos os dias. Não arrefeceu. E as coisas estão andando. Só que o Maduro forçando a mão. O Maduro sequestrou Perkins Rocha. Quem é esse Perkins Rocha? Ele é advogado da Maria Corina, porta-voz do partido de oposição e ele é o oficial do partido de oposição junto ao Conselho Nacional Eleitoral. Então, a pessoa que representa o partido da Maria Corina no Conselho Nacional Eleitoral foi sequestrada. Há muitas manifestações sobre isso de órgãos de direitos humanos, de instituições do direito internacional, porque acaba de ser preso o cara que é o representante do partido da Maria Corina e do Edmundo, do vencedor das eleições, no Conselho Nacional Eleitoral. Ele foi preso, sequestrado, que nem milhares de pessoas, jornalistas que estão sumindo, tudo isso está acontecendo. Foi sequestrado também Biagio Pilieri, que ele é quem? Ele é... A gente vê aqui, olha, nessa foto do tweet da Maria Corina, à esquerda, vamos colocar essa foto maior para você ver. O Biagio Pilieri é esse que está segurando a mão da Maria Corina. E a outra foto que tem nesse tweet dela é do filho dele, do Jesus Pilieri. Agora vamos voltar ao que aconteceu. Meu repúdio absoluto ao sequestro do Biagio Pilieri de seu filho Jesus hoje. Biagio é um grande amigo, é um grande aliado, um homem que, quando dá a sua palavra, se compromete. Ele sabia o risco que corria e, mesmo assim, acompanhou hoje os venezuelanos em Caracas como um testemunho de responsabilidade de entrega com essa causa. Este regime perdeu completamente o sentido da realidade e este é mais um sinal de seu descalabro. Nenhum preso mais. Isso não tem volta atrás e o mundo vai reagir. E aí, nós temos um vídeo da esposa dele, que gravou e subiu esse vídeo no Twitter. Ué, mas o Maduro não mandou derrubar o Twitter? Pois é, Maduro mandou derrubar o Twitter, continua Maria Corina no Twitter, continua a mulher do outro no Twitter. Não é assim que as coisas funcionam no mundo. E na Venezuela também tem o ditador que proibiu, as pessoas continuam usando porque as pessoas usam VPN, elas conseguem acessar como se estivessem em outro país. Na China você consegue acessar Twitter assim. Enfim, a mulher resolveu fazer um vídeo implorando para que o Maduro devolva o marido e o filho dela, que foram sequestrados, ninguém sabe nem para onde levou. Les habla María Livia de Pilieri, esposa de Biagio Pilieri y madre de Jesús Alfredo Pilieri. Hoy, después de la actividad que se dio en Caracas, después de la 1 de la tarde se disponían a retirarse del sitio
donde se dio la actividad, y fueron perseguidos, embestidos y llevados en retención, no sabemos dónde, por lo que nos encontramos demasiado angustiados y preocupados dentro de la familia. Quiero recalcar que Biagio Pilieri, por su edad ya, sufre de condiciones propias de salud, y me preocupa como madre el estado de Jesús. Jesús sufrió un accidente de tránsito, tuvo fractura de cráneo, tiene una prótesis, está bajo observación médica, sufre de constantes dolores de cabeza y migraña, por lo que pido, por favor, como madre, déjenlos en libertad. Tanto a Biagio como a Jesús los necesitamos en la unión familiar, y a los dos compañeros que también estaban con él en el vehículo que fue embestido, por favor, pido, pongan la mano en el corazón y nos los den ya en libertad. Na região, Lula está tendo, vamos dizer, rusgas com seus amigos. Daniel Ortega, não sei se lembram que já houve até decisão judicial no período eleitoral passado que não podia falar da relação de Lula com o Daniel Ortega. Daniel Ortega resolveu falar do Lula, saiu em defesa do Maduro. Vamos dar uma olhada. O Daniel Ortega, lembrando, é o ditador da Nicarágua, que tem perseguido bastante, principalmente a Igreja Católica, tem bispos presos, enfim, é um regime muito duro lá. Nosotros somos un país pequeñito, no tenemos la potencia de Brasil, ni la economía de Brasil, ni cosas por el estilo, pero tenemos algo que vale más que todo eso: dignidad, defensa a nuestra soberanía. Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa. Vergonzosa. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una docena de cosas más. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. ¿Sí? Porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene, lógicamente, Brasil. Brasil es el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene de Lula, não é gigante bueno. Enquanto isso, o que é que acaba de acontecer? O Itamaraty
colocou sob sigilo, durante 5 anos, 6 ofícios enviados ao TSE sobre a farsa eleitoral de Nicolás Maduro na Venezuela. Isso se dava enquanto estava aquela coisa que o Lula queria que mandasse o observador internacional do TSE para as eleições da Venezuela. Durante aquilo, foram mandados para cá 6 ofícios e são 3 primeiros que tratam de temas como observação internacional às eleições presidenciais venezuelanas, registro eleitoral nas eleições venezuelanas e convite a representantes do TSE para que observem as eleições presidenciais venezuelanas. Esses ofícios foram mandados ao TSE entre os dias 15 de abril e 17 de maio. E agora o Itamaraty colocou estes documentos sobre sigilo. Então nós não sabemos o que é que foi dito durante 5 anos. Não saberemos. Enquanto isso, Celso Amorim, que é lá o todo-poderoso do Lula nos assuntos internacionais, ele deu uma entrevista ao Valor Econômico insistindo no quê? Naquela ideia de que se faça uma nova eleição de tira-teima na Venezuela. E ele afirma: se os 2 lados dizem que venceram com folga, não deveriam temer. Eu vou ler de novo. Você ouviu o que a gente estava falando até agora, que está lá na Venezuela, né? Então vou ler de novo. Se os 2 lados dizem que venceram com folga, não deveriam temer. Os venezuelanos que estão sofrendo toda essa represália, eles já chegaram num ponto que eles não estão temendo. E eles estão no Twitter. O Twitter é proibido na Venezuela pelo Maduro. Mas os venezuelanos estão fazendo fios enormes no Twitter, postando o momento em que se lê o resultado da sessão eleitoral do lado da casa deles. Por quê? Como que acontece também na Venezuela? Quando acaba a votação, eles contam ali na sessão eleitoral, e tem representantes de todos os partidos, inclusive da oposição, se conta quanto deu, e tem testemunho popular daquilo, da sua sessão, você sabe, não é só a apuração nacional. Então eles têm essa filmagem de quando contaram na deles, e tem gente postando compilação do Maduro sendo derrotado e o povo comemorando. Centro de Votación, Unidad Educativa Santa María de Calatrava. Nicolás Maduro, 303 votos. Edmundo González, 2.092 votos. Total. Para Edmundo, 1.453 votos. Y para Maduro, un 720. 1.075 votos, Edmundo González. Maduro, 326. Pesú, 104 votos. Edmundo González Urrutia por la mesa de la Unidad Democrática, 300. Maduro, 237. Edmundo, 1990. Nicolás Maduro Moro, 51.20%. Candidato Edmundo González con un 44.2%. Enquanto isso, numa entrevista a um jornal dos Estados Unidos, Juan Carlos Del Pino, que é um dos membros do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, o Conselho de Eleições do Maduro, tá? Esse cara é o primeiro racha. Ele disse publicamente que não há evidências de que Nicolás Maduro tenha vencido as eleições presidenciais do dia 28 de julho. Ele é integrante desse CNE aí, que é responsável por totalizar e apurar os votos. Ele falou com o jornal norte-americano The New York Times na madrugada da última segunda-feira. Ele disse
que ao declarar que Maduro foi eleito sem ter nenhuma evidência, o Conselho Nacional Eleitoral falhou com o país e ele sente remorso. Estou envergonhado e peço perdão ao povo venezuelano, porque o plano que foi costurado de celebrar eleições aceitas por todos não foi alcançado. Ele tinha dado essas declarações, ninguém sabe onde ele está escondido com medo de represálias, mas vamos aqui no Twitter dele. Gente, Twitter não está proibido na Venezuela? Está proibido na Venezuela o Twitter, não pode usar o Twitter, mas está todo mundo no Twitter na Venezuela. E aí, a gente tem, a despeito do Maduro ter proibido o Twitter na Venezuela, o Juan Carlos Delpino postou aí, olha, esse documento, são 2 documentos grandes, se você tem curiosidade, vai na conta dele ler, porque ele vai elencando tudo que teve de errado na apuração, tudo que era suspeito, enfim. É um documento bem completo, ele é desse Conselho Nacional Eleitoral, e o cara tacou isso na internet. Enquanto isso, o MST... No mesmo dia da entrevista, o MST lançou uma carta de apoio a Maduro e ao povo venezuelano. Pedimos respeito à soberania da Venezuela sem qualquer ingerência externa. Aí vai lá a carta. Já transcorreu a metade de um mês desde o 28 de julho das eleições presidenciais venezuelanas. E o mundo olha ainda com preocupação a pressão imperialista estadunidense sobre lideranças da América Latina para que pactuem com a violação da soberania na Venezuela. Neste cenário, as Big Techs, a serviço do capitalismo de vigilância, manipulam informações e ameaçam o presidente eleito como maestros das redes sociais dominantes no Ocidente, a exemplo do que tem feito o lacaio do Império Norte-Americano Elon Musk em sua rede social X. E vai. Enfim, quem assina isso? Você deve pensar, é doido, só doido que assinou uns, aqueles caras que a gente nunca ouviu falar o nome, não. Aqui, ó, Adriano Diogo, ex-deputado estadual pelo PT, presidiu a Comissão da Verdade Paulista, é candidato a vereador em São Paulo, pode dar um Google, trocentas fotos dele com Boulos, porque ele é um dos principais nomes do PT de São Paulo. Breno Altman, que dispensa apresentações. Cláudio Antônio Ribeiro, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, militante histórico do PT. Fabiano Leitão, trompetista, militante do Partido dos Trabalhadores. Vocês sabem quem é esse Fabiano Leitão? Recordar é viver. Vocês lembram do cara que tocava trompete do lado de fora da cadeia quando o Lula estava preso? Pois é, na tela. Ah, mas ele era um coitado que tocava trompete e ninguém conhecia. Recordar é viver, 2018, Lula preso. Dilma fazendo campanha para senadora, porque a Dilma foi empichada, mas fizeram lá um mandrake que ela não teve os direitos políticos cassados. Então ela foi candidata a senadora nas eleições de 2018. O povo mineiro não quis. O trompetista, que é esse que assina a carta a favor do Maduro, foi fazer campanha para Dilma, com a Dilma. Como assim? Recordar e viver aí na tela. 1, 2, 3.
Não tem tá essa. bonito. Vai lá, eu tô gravando. Vai lá. Vou tocar uma coisa que eu acho. Não, eu quero essa agora. Você quer? Então vai. Essa ele imortalizou, né? Essa é demais. Essa você imortalizou. É, mas também é. Olê, olê, olá, Gilmar, Gilmar. Então pode fazer essa também, vai. Pode fazer. Moção demais, meu Deus do céu. A gente tem também aí Henrique Pisolato, militante de direitos humanos e membro da rede Lawfare Nunca Mais. Você já não ouviu esse nome Henrique Pisolato? Não te... Quem é Pisolato? Você já ouviu? Quem é esse homem? Recordar é viver. Vamos voltar aqui a 5 de fevereiro de 2014. Época do mensalão. O pessoal estava sendo punido pelo mensalão. Você lembra o que era isso? Reportagem da TV do governo. Da TV do governo Dilma, na época. Explicando quem é Henrique Pisolato. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, foi preso hoje na Itália. Pisolato foi condenado no processo conhecido como mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão. Ele portava um passaporte falso quando foi preso por autoridades italianas. De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu por meio de uma operação conjunta entre as polícias brasileira e italiana. Pisolato foi encontrado na cidade de Maranello, no norte da Itália, a cerca de 320 quilômetros de Roma. Ele estava hospedado na casa de um sobrinho brasileiro que vive na Itália. Após aguardarem toda a noite na frente do imóvel, os policiais italianos o abordaram quando saiu à rua, acompanhado da esposa. A informação crucial que faltava nessa investigação, que nós ainda não tínhamos, era a questão de como o Henrique Pisolato fugiu do país. A investigação mostrou que Pisolato havia falsificado em 2007 um documento de identidade em nome de um irmão dele, morto há 36 anos. Com essa identidade, conseguiu fazer em 2010 um passaporte que usou para sair do Brasil. Em setembro do ano passado, 45 dias antes do mandato de prisão ser expedido, seguiu para a Argentina por via terrestre, depois para Barcelona, na Espanha, e finalmente para a Itália. É uma prisão que foi realizada a pedido brasileiro. Claro, tem que averiguar se aquele tipo de crime é previsto também na legislação italiana. Feito isso, confirma a prisão da pessoa. A Polícia Federal fará ao Ministério da Justiça a comunicação da prisão e eu a comunicarei imediatamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A partir daí serão tomadas as medidas necessárias ao desencadear do processo de extradição. Depois que o governo brasileiro formalizar o pedido de extradição de Henrique Pisolato, o procedimento passa a depender do governo italiano. Pode pesar na decisão o fato de ele ter dupla cidadania, italiana e brasileira. Caso a extradição seja negada, o Brasil poderá enviar dados do processo conhecido como mensalão para que outro julgamento seja feito pela justiça italiana. No ano passado, quando foi expedida a ordem de prisão, Pisolato divulgou nota dizendo que queria ter um novo julgamento na Itália por um tribunal que não se submetesse às pressões políticas e da mídia empresarial. Enquanto isso, o MST, de lá da Venezuela, posta o seguinte vídeo. Presidente Nicolás Maduro enfatiza o papel crucial da produção de alimentos. O presidente venezuelano reforça a parceria do MST com os processos da Revolução Bolivariana e reafirma o papel e a experiência do MST na produção de alimentos. E o próprio MST legendou esse vídeo para a gente. Vamos ver. Y todo lo que necesitamos en el país como lo estamos produciendo sin depender de la chequera petrolera, como era antes. ¿Qué hace falta papa? Un cheque, compre papa. ¿Qué hace falta caraota? Otro cheque, compre caraota. ¿Qué hace No, todo producido en la tierra venezolana. Inclusive yo invito, como he invitado
a mi amigo Joao Pedro dile, Joao Pedro, invito al MST que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a Venezuela también, con su experiencia, con las comunas. Ah, bueno. MST, mándame una brigada de 1000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil. Bem-vindo. Bem-vindo, povo brasileiro. Bem-vindo. Povo brasileiro com Revolução Bolivariana. Eu falo português perfeito. Muito bem. MST tá lá botando o boné do MST no Maduro. Enquanto isso, Lula não fala nada sobre essa eleição aí do Maduro, que foi mandrake, não aconteceu. O que você acha disso tudo? O que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para aquela parte que é pra gente rir, né, Brasil? Vamos para as narrativas. Está certo o MST ao apoiar Nicolás Maduro, a livre determinação dos povos e a soberania da Venezuela. A Venezuela não é o tipo de democracia que eu prefiro. Não é exatamente o meu tipo de democracia. Mas nós temos de respeitar a autodeterminação dos povos. E não podemos aceitar esse imperialismo estadunidense que nos trata como se nós fôssemos o quintal deles. O imperialismo estadunidense acha que é dono de toda a América Latina. Ou, como é o nome correto, o nome ancestral, o nome decolonial, que eu aprendi com a grande filósofa Márcia Tiburi, Abya Yala. Não é América Latina, é Abya Yala. Esse é o nome ancestral que nós temos de preservar e não permitir de nenhuma forma interferência estadunidense. Olha lá, pelo menos agora o Maduro já está podendo ir tomar cerveja num pé sujo da Vila Madalena, cerveja de R$60, junto com aquela turminha desconstruída, empoderada, que vota no Guilherme Boulos. Não é verdade? Vai se juntar Chico Buarque, grandes artistas, todos cosplay de MST que a gente conhece. O Maduro também é um deles. E eles também são Maduro. Nós, patriotas, avisamos que o Lula vinha para se vingar e para transformar o Brasil numa Venezuela. E que o MST ia sair fazendo a invasão que quisesse, porque o Lula é aliado deles. Dito e feito. Conseguiram. Por culpa de quem? Por quem fez o L escondidinho debaixo da mesa? Você que assinou a cartinha pela democracia, o amor venceu. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? Uma notícia boa para a Venezuela, uma ruim para o Lula e uma péssima para o Boulos. É o Maduro botando esse boné do MST com tudo que está acontecendo ali. A gente vê o Maduro escalando cada vez mais o seu nível de tirania e de violência. Você já deve ter acompanhado o tanto de gente que foi presa nessas manifestações, o tanto de morte que teve, gente que sumiu, jornalista que some. Aí chega o Maduro, vai proibir o Twitter. Proibiu. Ditador proibiu. Continua todo mundo usando Twitter e nós vendo aí tudo que está acontecendo. E o que nós estamos vendo? O povo não sai da rua. Maria Corina todos os dias na rua. Só que vai para uma passeata. Ontem, o cara que está do lado dela na passeata, que é um dos principais apoiadores, é sequestrado pelo regime de Maduro, levado com uma prisão que ninguém sabe onde é que é ainda, junto com o filho dele. Ele e o filho são levados. Quem mais foi preso? O representante do partido de oposição, da Maria Corina, do Edmundo, no Conselho Nacional Eleitoral. Ao mesmo tempo,
esse representante no Conselho Nacional Eleitoral não é que ele é de oposição. Você tem o conselho, tá? Só para explicar. O conselho, que é quem determina as coisas, ele é um conselho. E aí os partidos mandam pessoas que são observadores que veem como age o conselho. O observador, que era o da Maria Corina, que, portanto, era o que ia dizer se aquilo era legítimo ou não, ter um observador é o que dava, vamos dizer, um mínimo de salvaguarda para essa eleição. Esse cara, eles sequestraram. Acontece isso, e Celso Amorim querendo insistir numa segunda eleição, que é uma ideia, gente, é uma ideia assim de escolinha do professor Raimundo. Todo mundo já zoou. Vai fazer eleição até quando? Se o Maduro não ganha na segunda, faz a terceira. O Maduro não ganha na terceira, faz a quarta. Faz eleição até o Maduro ser eleito? É isso que o Celso Amorim está propondo? Eu não estou entendendo. Então, quando contestaram, o Bolsonaro contestou a eleição do Lula, tinha que fazer outra também? Porque todo mundo falou que ganhou? A repetição dessa ideia é uma coisa absolutamente vexatória para o Brasil. É ridículo. É uma coisa de programa de humor. Parece programa de humor dos anos 90. Enfim, mas repetiu a ideia. E aí, do lado do programa de humor, vem o Fred Krueger, o programa de terror. Por quê? A gente vendo o pessoal sendo preso, sendo espancado, o regime ficando cada vez pior, o Celso Amorim me manda essa. Se ambos os lados dizem que venceram por larga maioria de votos, por que tem medo de uma outra eleição? Estão com medo de quê? Olha o nível. Isso é muito ruim para o Lula. Ao mesmo tempo em que essas notícias muito pesadas da Venezuela, elas são acompanhadas de gente que virou a casaca, um representante desse Conselho Nacional Eleitoral, que está escondido por aí, mas que era do regime do Maduro, já botou uma carta no Twitter, que está proibido, mas ele botou a carta no Twitter, dizendo que não tem prova nenhuma não que o Maduro ganhou e que foi um erro esse Conselho Nacional Eleitoral ter dito que a eleição valeu e que o Maduro ganhou, e ele disse que está com remorso. Ou seja, já está rolando racha ali. O que para o Brasil é uma notícia ruim, porque o Brasil está ficando com a batata quente na mão. Está ficando com a cara passando vergonha, enquanto as coisas estão se mexendo ali, e enquanto quem tem decência já se posicionou contra essa farsa que o Maduro montou e essa tirania contra o povo da Venezuela. Então isso é ruim para o Lula. Mas esse pessoal que tá desembarcando, esses rachas, o desespero do Maduro, essas são boas notícias para o povo venezuelano. E o povo não está saindo da rua. E para o Boulos, por que uma notícia péssima? O que o Boulos tem a ver com o pessoal do MST e levar um boné do MST para o Maduro e botar na cabeça dele? O Boulos está em campanha. Uma campanha que não precisa de inimigo. Que olha que tudo que é coisa que o pessoal que está com ele pode fazer para dar errado, tem feito. E essa é mais uma. Por quê? Muita gente acha que o Boulos é do MST. O boné do MST é um ícone cultural da esquerda caviar. Dessa esquerda cirandeira, samambaia e chão de taco, de Santa Cecília e Vila Madalena. Eles fazem o cosplay de MST, eles botam o boné do MST para fingir que eles lutam por alguma coisa enquanto eles estão numa sala VIP, num camarote de algum lugar. É um ícone cultural deles, que é o mesmo grupo social de Guilherme Boulos. Não estou dizendo que ele faz isso, estou dizendo que é o grupo social dele. E muita gente associa boné do MST, Boulos. O Boulos nunca foi do MST, tá, gente? O do Boulos chama outra coisa, é MTST. O MST é rural e esse MTST é urbano, são duas coisas diferentes. O tal do boné do MST não tem nada a ver com o Boulos, só que ele está em campanha. Ele já está carregando o Janones, que ele livrou da rachadinha de fardo que o PT deixou, o INE Gênero e Neutre, que aliás vocês vejam que a minha versão do INE Gênero e Neutre está muito melhor, está lá no site do Antagonista. Já está carregando o problema que ele não consegue enfrentar, o Marçal e a Tabata consegue. Já está com um mundo de coisa, vai lá o MST bem no meio da campanha
e me bota essa imagem que, assim, pode ser usada por maldade e pode ser simplesmente vista sem maldade por pessoas que acham que ele é do MST e gerar um efeito errado. É uma péssima notícia porque o timing é muito ruim. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Agora até o Maduro virou cosplay de MST. Olha que coisa mais linda. Vão deixando aqui, ó, nos comentários as opiniões de vocês. Eu quero que vocês compartilhem, obviamente, esses vídeos com aquelas pessoas de quem vocês gostam. Vamos aumentar cada vez mais a família Narrativas Antagonistas. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã. Um grande beijo e até lá.